Se você está tentando melhorar de vida e muitas vezes bate aquela sensação, aquele sentimento de que nada anda, de que nada muda, muitas vezes o problema pode estar aonde você nem imagina. Eu me chamo Vitor Holanda, nesse canal falamos sobre mentalidade e finanças. Recentemente eu lancei um desafio voltado a bater 10 mil investidos, bater 1.000 inscritos no canal, e ao final desse desafio eu vou sortear para um de nossos inscritos R$500, para que essa pessoa consiga dar aquele pontapé inicial que muitas vezes almeja e nunca tem coragem. Então você que tem interesse nesse tipo de conteúdo, tem interesse em nos acompanhar nessa jornada, não perde tempo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha para dar aquela força e dar aquela incentivada, né? Todo vídeo, todo o conteúdo que a gente traz é um desafio, é fruto de muita reflexão, muito empenho e força para continuar nessa jornada, continuar nessa caminhada e trazer para vocês. Então, hoje o tema desse vídeo é um tema bastante interessante e que eu tenho certeza que muitas vezes é objeto de muita aflição, faz parte da aflição de muitas pessoas, e por não ter aquela virada de chave, não ter aquela sacada, muitas vezes acaba sabotando um sonho, um objetivo, que inclusive pode estar perto, e você, por se sabotar, acaba desistindo. O que é que acontece? Muitas vezes traçamos sonhos, traçamos objetivos, e queremos para ontem. Queremos perder 10, 20 quilos em uma semana, em alguns dias. Queremos bater algum valor investido, algum valor financeiro, em dias, em horas, em meses. Queremos realizar uma viagem, queremos conquistar certas coisas em pouco tempo. E muitas vezes essa mentalidade, essa pressa, acaba sabotando, acaba boicotando o objetivo, o sonho. E por que isso acontece? Porque quando damos certa pressão, temos certa comparação com outras pessoas que já conquistaram, que já alcançaram, muitas vezes acabamos tendo uma pressão, uma angústia desnecessária. Isso acontece por quê? Se você perceber, o caminho que trilhamos é individual para cada um. Cada um tem uma genética, cada um tem uma mentalidade, cada um tem facilidade com determinada coisa. Tem pessoa que começa a treinar com pouco tempo, já definiu, já secou. Cada um tem uma facilidade. Cada um tem um tempo. E somado a tudo isso, tem Deus, que o tempo dele, para as coisas que a gente almeja, é diferente do da gente. E o tempo dele, sem sombra de dúvidas, é bem melhor que o da gente. Porque Deus, como nosso Pai Criador, quer sempre o nosso melhor. E tem sempre planos maiores do que nós mesmos temos para o nosso futuro. E isso aí, eu vejo a mão dele em várias coisas que eu já alcancei, já realizei em minha vida. Eu lembro que quando eu não tinha carro, quando eu estava no colégio, na faculdade, eu sonhava em ter um carro e a minha vontade era ter um Fusquinha. Eu disse, rapaz, se eu tivesse um Fusquinha para deixar de andar de ônibus, para ser o meu primeiro carro, eu estava satisfeito demais, estava feliz demais. E o meu primeiro carro, graças a Deus, ao meu pai, ao meu esforço, foi um carro top. Assim, para mim, melhor do que eu imaginava. Foi um carro 4 portas, foi um carro que já tinha ar. Um carro, eu gostava demais do meu carro. E várias coisas nesse sentido me fazem perceber que o plano de Deus, que o que geralmente acontece quando a gente se empenha, a gente procura e tem paciência com o processo, são coisas bem melhores e bem maiores do que até mesmo eu imaginava, do que mesmo eu queria. E isso se repete em várias coisas. Muitas pessoas, muitas vezes, têm aquela angústia referente a um relacionamento. Isso faz parte e é normal na vida de muitas pessoas, homens, mulheres. Só que a ansiedade, a pressa de encontrar essa pessoa no relacionamento, acaba sabotando o sonho como verdadeiramente ele deve ser, né? Uma bênção, uma fonte de graça, de conquista e satisfação para o decorrer da nossa vida. Infelizmente, muitas vezes, por conta dessa pressa, acabamos nos juntando com pessoas que não preenchem aqueles requisitos que esperamos para uma pessoa ser nosso companheiro. Requisito de simpatia, requisito de ideais, requisito de princípios, de sonhos, de beleza. Muitas vezes acabamos nos contentando com pouco. Eita, essa pessoa tem esse plantinho que me desagrada. Eita, isso aqui já não é para mim. Mas muitas vezes acabamos entrando em relações ou continuando, dando continuidade a relações por medo, por insegurança, por verdadeiramente não acreditar no melhor que pode vir, no melhor que merecemos. E isso causa grande impacto. Rapaz, agora deu uma coceira aqui na garganta. Isso causa grande impacto
nos nossos sonhos, nos nossos objetivos e na nossa evolução. O que é que acontece? Eu, há um certo tempo, eu tinha um emprego, querendo ou não, certo, fixo, e esse emprego me dava certa tranquilidade para ter alguns compromissos. E Deus é tão bom que eu terminei a faculdade em 2017. A minha formação em si foi toda na época de estágio, foi toda no fórum. Eu trabalhei em alguns cartórios no Tribunal de Justiça aqui do Estado e tive toda a experiência na área de conciliação, na área de cartório e tal. E assim que eu terminei a faculdade, terminei em 2016, peguei a documentação em 2017 e bate aquela angústia, né? Será que eu vou conseguir começar a trabalhar? Será que vai demorar eu conseguir ter um retorno do tempo de estudo, né, da faculdade e tal? E com alguns meses, depois de terminar a faculdade, depois de todo o estudo, com alguns meses, eu comecei a trabalhar nesse outro local. E trabalhei nele, continuei o trabalho de 2017 até esse ano. E foi bastante interessante, porque em 2023, 2024, eu já ambicionava deixar de trabalhar nesse local para focar somente na advocacia. Isso aí eu estou resumindo, estou falando só de uma das coisas que eu já fiz, eu gosto de tentar, eu já tentei um bocado de coisa, enfim, eu gosto de estudar e de fazer acontecer. Aí desde 2023, 2024 já me deu no coração de sair do local, que tinha questão de horário, tinha questão de uma chefia que determinava o meu trabalho, tinha toda uma subordinação, tinha toda uma regra que eu tinha que respeitar, porque eu era um funcionário como o outro qualquer lá, no desempenho da função. Então, depois de certo tempo lá, eu percebi que não tinha mais para onde eu crescer, não tinha mais o que eu aprender e que o patamar acima seria uma coisa que não enchia meus olhos. Inclusive, um dos motivos de eu perceber que o meu sonho, a minha vontade mesmo, não era o concurso, foi por causa da experiência que eu tive nesse local. Abriu minha mente para certas coisas, como é que certas coisas funcionavam, e eu percebi, rapaz, eu não me identifico com isso. Eu passei a perceber que eu era um cara mais dinâmico, que eu tinha outras ambições, eu não me via até a velhice fazendo aquele serviço, inclusive depois de passar em um concurso. Eu não me vi, eu percebi que não era para mim e abri os olhos para o direito, abri os olhos para o empreendedorismo. Eu disse, rapaz, empreender é para mim. Eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de estar buscando conhecimento, eu gosto de falar de mentalidade, eu gosto de correr atrás de melhorar para ver mais resultado. Enfim, eu percebi que não era para mim. E de 2023 para cá, uma diversidade de coisas aconteceram que vieram me capacitando para que eu saísse de lá. E foi acontecendo. Logicamente, levei muita lapada, a gente tem muita desilusão, às vezes a gente arruma certas parcerias que no caminhar a gente percebe que não está com aquele mesmo objetivo, não está com aquela mesma intenção e cada um vai para um caminho, mas tudo isso aí faz parte do amadurecimento, do aprendizado, da sua capacitação para você alcançar aquele sonho que martela na sua cabeça. Então, algumas coisas aconteceram ao longo desse tempo e com medo, porque sempre tem aquela dúvida, aquela angústia, se a gente vai conseguir ou não, com medo mesmo, eu tive a coragem de dar um passo a mais, que foi, no caso, montar o meu escritório. Eu estou aqui, nesse momento aqui gravando, estou gravando do meu escritório, tem essa sala, tem uma sala de reunião, tem a recepção, depois eu gravo um vídeo mostrando. Enfim, eu dei um passo maior e realizei um sonho que eu tinha sozinho e que muitas vezes apareceu a oportunidade, assim, a gente correu atrás para realizar com outras pessoas que em tese traria mais tranquilidade, traria mais conforto, por ter aquela pessoa que, eita, se der errado a gente tem uma pessoa para contar isso e aquilo, mas não dava certo. Não era por mim, não era pela outra pessoa, pelas outras pessoas que estavam. Eu acredito que é porque não era para ser. E isso se repete ao longo da vida. Aí, ano passado, as coisas aconteceram de uma forma tão interessante que Deus me deu a condição de eu alugar esse local apareceu do jeito que foi melhor do que eu pensava, porque na minha visão eu queria só uma salinha pequena para ter uma mesa, um mínimo organizado, e eu abri. E Deus é tão bom que Ele me deu um local melhor do que eu imaginava, numa condição que foi totalmente uma condição que eu podia cumprir, que eu podia arcar, me deu condição de eu mobiliar o local, reformar o local, mobiliar, e é assim que Ele faz. Logicamente,
ao longo do caminho tem angústia, tem medo de não conseguir, tem aflição. Até hoje eu tenho uma diversidade de desafios, todos os dias. Tem sempre aquela angústia de conseguir ou não. E essa caminhada faz parte. Qual é a reflexão, assim, que eu quero deixar desse exemplo específico? Que eu ainda estou lutando, estou construindo. Eu falei só de uma fase dessa caminhada, né, do escritório, de eu estar vivendo da advocacia. A reflexão é o seguinte: há anos atrás eu tinha a ambição de viver da advocacia. Só que, depois de alguns anos empenhando tempo, idealizando, trabalhando em prol desse sonho, é que as coisas começam a acontecer. E na vida de investimento, na vida de melhora, de amadurecimento como pessoa, é da mesma forma. Às vezes queremos tirar um hábito ruim que impede da gente alcançar um sonho. E muitas vezes a gente começa e depois acaba caindo, e depois desiste, porque caiu. E, infelizmente, isso vai ser um grande empecilho para vencer, para superar. Por quê? O que é determinante para que consigamos ou não alcançar, mudar, melhorar, é a perseverança, a persistência, apesar das falhas, apesar das quedas. Falar de você, falar de mim, independente se você é feio ou bonito, vão falar. Se você é gente boa ou antipático, vão falar. Se você a sua voz é fina, é grossa, vão falar. Bicho, de todo jeito vão falar de você, vão falar de mim. Isso independe. Se você é uma pessoa boa para com os outros, vão falar. Se você é uma pessoa não entender dos outros, de todo jeito vão falar. O que é que interessa? Interessa o sentimento que você tem com o que você faz com os outros. Rapaz, eu trato aquela pessoa. O que é que eu acho daquela ação que eu fiz? Eu ajudei a pessoa verdadeiramente? Eu fui ruim? O que é que eu posso melhorar? Eu tendo uma visão, se tipo, a situação que aconteceu, se fosse com Cristo, eu trataria Cristo daquela forma? Eu poderia agir de uma forma melhor? Eu poderia ajudar de uma forma melhor? O que interessa não é o que os outros falam, que você poderia ser o que você é. O que interessa é você com você e você com Deus. Porque no final de tudo, quando a conta fecha, quando o tempo acaba, é você com sua consciência e com Deus. A prestação de contas é com Ele. Então, quem sabe do seu coração, da sua verdade, é você. Não procure agir, ou procure desculpas, ou procure se esconder em certas verdades criadas por você para ter a consciência tranquila sobre o que vão falar de você. Isso aí não vale de nada. E de todo jeito vão falar de você. Então você prefere ser um covarde na balança dos outros, ou ser um covarde e você sabe que você é covarde em determinadas ações? Ou você prefere ser um covarde na sua consciência e enfeitar a conversa para, eita, eu deixei de fazer isso, mas não foi culpa minha não. Foi que estava chovendo, foi que fulaninho não me ajudou, foi que eu já estou velho, foi que, eita, isso não é para mim, eita, eu tenho pessoas que me conhecem, vão me ver nessa situação e eu estou com vergonha. Bicho, os outros não estão nem aí para você. Ninguém está nem aí para você. No final, é só você e você. Ninguém está nem aí. Todo mundo, no final do dia, no fim das contas, só olha para o próprio umbigo. Então, a grande reflexão desse vídeo: pare de querer queimar etapas, se antecipar, ter ansiedade de procurar formas de acelerar. Muita gente, e todo dia é notícia isso, muita gente está perdendo verdadeiras fortunas por querer facilidade, por querer dobrar o dinheiro, por querer fazer fortuna com joguinhos, com aposta, e quer tanto, cai na besteira da facilidade, que acaba perdendo até o que tem, por uma facilidade que a pessoa sabe, a pessoa sabe que não existe. E é isso. Foque no longo prazo, foque naquele chamado que você tem interno. Todo mundo, eu tenho certeza que você também, tem aquela vontade interna que muitas vezes está lá, está baixinha, mas está sempre tocando na sua cabeça. E quando você deixa o seu instinto falar, quando você dá espaço para Deus agir na sua vida, grandes coisas acontecem. É assim comigo e eu tenho certeza que vai ser assim com você. Então não se antecipe,
não se pressione, não se compare com outras pessoas, não se nivele pela régua de ninguém e seja claro naquilo que você almeja. Eu podia trazer uma série de desculpas para não gravar esse vídeo. Ah, que eu sou tímido. Ah, que eu só tenho 60 inscritos. Eu comecei esse canal sem nenhum inscrito. Era só eu, minha vontade e o incentivo da minha esposa. Sem nenhum inscrito. Eu digo, vou começar. É até uma forma de eu me melhorar, que eu tenho que ser coerente com o que eu tento fazer, com o que eu procuro fazer e com o que eu falo. Eu tenho que estudar, eu tenho que melhorar para trazer conteúdo, para tentar ver uma forma nova de falar. Eu tenho que me melhorar para falar de uma forma melhor, entendeu? Uma série de coisas acontecem ao longo do caminho de quem está agindo, de quem está procurando melhorar, de quem está procurando realizar. E é isso que eu lhe digo. Procure ser firme no seu sonho, no seu objetivo. Só interessa o que você tem no seu interno e no que você conversa, no que você trata com Deus. O restante, meu amigo, deixa para lá. A gente nasceu e no fim das contas não temos nada. Só temos o dia e a noite, que é de graça para todo mundo. Então, na vida, a gente tem que buscar fazer valer a pena o tempo que a gente tem aqui e pedir a Deus que Ele abençoe e que as coisas aconteçam da melhor forma, mas que não seja nossa, seja dele. E esse é o recado. Para você que tem interesse nesse tipo de conteúdo, essa questão de mentalidade, finanças, investimento, eu peço para se inscrever no canal, dar aquela força. Passei 20 minutos aqui falando e eu só preciso de você de um cliquezinho para me dar um incentivo, para que a gente continue aqui trazendo conteúdo e tentando cada vez mais se melhorar. Eu tenho certeza que alguma coisa, se você assistiu o vídeo até aqui, alguma coisa pode ter ficado, pode servir de aprendizado na sua vida. Então, deixa nos comentários, a partir de hoje, eu não vou me importar com o que os outros pensam de mim. Comenta para eu saber que você assistiu até aqui. Valeu, tamo junto e esse é só o começo. Até a próxima.